surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou pedir que o Vinícius toque para nós a música do Valmir, da Tempestade, que vai nos ajudar a meditar: vem que a tempestade, a palavra de hoje. Vem que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te
Vinícius pode continuar. Nós observamos no evangelho de hoje pelo menos 7 detalhes que podem mudar a nossa história. E eu vou falar dos 7, ainda que de forma breve e sucinta. O primeiro, repita comigo, por favor. Vamos para a outra margem. Ir para a outra margem. O contexto é muito interessante desse milagre, porque os discípulos já estavam cansados. Se você olhar o evangelho com atenção e depois reler na tua casa, você vai perceber logo na primeira linha, já era tarde. Eles haviam trabalhado o dia inteiro, andaram a pé, tiveram sabores e dissabores, encantos e desencantos. E agora, sendo tarde, tudo que eles esperavam do mestre é que o mestre dissesse assim: ei, vamos para casa, lá para Cafarnaum, no nosso cantinho, descansar um pouco. E no entanto, o mestre os surpreende, porque ao invés de chamá-los para descansar, o mestre diz: agora nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos para a outra margem. Talvez Tiago e Pedro tenham caído até na tentação de falar assim para Jesus: mas Senhor, não é melhor esperar amanhecer o dia de noite agora? E aqui é perigoso, né? Atravessar o mar. Será que não é melhor a gente deixar para amanhã cedo? E o Senhor simplesmente lhes ordena: não, nós vamos para a outra margem. Quantas vezes também em nossas vidas, em nossa história, sobretudo nesse tempo de tantas notícias funestas, de pessoas queridas que a gente vai se despedindo, de gente querida que vai adoecendo, também nós nos cansamos. Queríamos muitas vezes em nossa vida, em alguns momentos, fazer como dizem, pendurar as nossas chuteiras, jogar a toalha. E por vezes até mesmo nos passou pela cabeça o anseio de querer desistir de tudo. Eu acho bonitinho quando as mulheres donas de casa, que fazem um malabarismo para levar marido e criançada e jovem, adolescente, quando elas têm seus surtos, né, elas dizem: eu vou, qualquer dia, eu vou largar essa casa, eu vou largar todos vocês, quero ver vocês se virarem. Qualquer dia eu vou sumir dessa casa. Mas como é bonitinho que a gente sabe que elas falam isso da boca para fora, que elas nunca seriam capazes de abandonar o leme e o barco da sua família, da sua casa, né? E assim também a gente, muitas vezes nós achávamos que não podíamos continuar mais em alguma etapa triste da nossa história. É como se a gente dissesse para Jesus: Senhor, olha, bateria, como dizem meus amigos, bateria LED, feio, acabou, não dá mais para continuar. E o Senhor nos provou de que não só era possível continuar, mas que nós éramos capazes de ir muito mais além, quando nem a gente mais acreditava que a gente fosse capaz. Porque quando a gente não acredita mais em nós, Jesus continua acreditando. Eu gosto daquele poema muito bonito que fala bem da vida de todo homem e mulher que nunca desiste, da querida Cora Coralina, que no auge de seus 70 e poucos anos escreveu: desistir, reticências. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu caminho do que medo na minha cabeça. Então a primeira mensagem de hoje, ainda que esteja cansado e cansada, tente um pouco mais, continua mais um pouco, não desista, não tenha medo de ir para outra margem. A segunda observação, repitam comigo por favor: eles despediram a multidão. Eles despediram a multidão. Se você quiser ser alguém na sua vida, se tornar o homem que Deus quer que você se torne e a mulher que Deus quer que você se torne, você precisa compreender que despedidas são necessárias, que fins de ciclos são necessários em nossa vida. Às vezes a gente se depara com muita gente, e às vezes até a gente mesmo, que ficou na zona de conforto, que eu chamo de zona de mediocridade. São pessoas que sabem que aquele caminho não levam mais ela para lugar nenhum, mas elas não têm coragem de romper. Elas não têm coragem de proclamar o seu dia de independência. Se acostumaram com aquele relacionamento estéril. Se acostumaram com aquele emprego meia boca, sabendo que ela tem tanto potencial,
mas nem ela mais consegue abandonar as suas pseudo-seguranças. A gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, entender que se a gente não fechar certos ciclos, principalmente quando a gente percebe que a gente está caminhando em círculo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque os mesmos caminhos vão te levar sempre aos mesmos lugares. Despedidas são necessárias. Despedidas de emprego, despedidas de curso, despedidas de algumas amizades que não nos acrescentam na vida. Nós precisamos ter a coragem de tirar as reticências e as vírgulas e botar um ponto final. Então a segunda pergunta é: do que é que você precisa desistir que você não desistiu ainda? Você percebeu que está te levando para os mesmos lugares, para os mesmos caminhos, mas você continua andando em círculo, patinando, e o novo de Deus não vem para a sua vida porque você não é capaz de dizer adeus. Como aquela música, né? Não aprendi a dizer adeus. Não cresce na vida quem não aprende a dizer tchau, quem não aprende a dizer adeus. Mas para dizer adeus, você precisa ter a maturidade de um adulto e não a postura mimada de um adolescente rebelde, que quando se despede de pessoas, empresas ou qualquer outro ciclos da vida, vão cheio de amargura, cheio de mágoa. Sabe? As pessoas que passaram pela sua vida, os empregos pelos quais você passou, seja grato, porque ainda que talvez eles não tenham mais sentido nesse momento na sua história, você está levando muita coisa deles na sua vida, muitas coisas que acrescentam na sua vida. Então, sabe, saia de um relacionamento, de um trabalho, de um curso, ainda que talvez não tenha sido tudo aquilo que você esperava, cheio de gratidão, porque são as pessoas gratas que têm grandes oportunidades nas suas vidas. E ainda quem sabe que aquela pessoa que saiu da sua vida tenha te machucado, veja o quanto você aprendeu com ela e leva isso para frente, cheio de gratidão. Despedidas são necessárias. Sair da zona de conforto e ir para outra margem é necessário, porque você já sabe onde você esteve, agora você precisa saber para onde é que você vai. Vocês sabem que eu oriento os seminaristas na dimensão intelectual, né? E a gente recebe todas as homilias e as compila. E um dos nossos garotos do seminário escreveu uma coisa muito bonita que eu partilho com vocês. Muitas vezes o Senhor nos chama para outra margem, para outra perspectiva de vida, ou melhor, para uma vida nova. Porém, o caminho para essa mudança se dá em meio ao mar bravo que tenta virar o barco da nossa vida a fim de nos afogar. Precisamos, durante esse percurso, confiar no Senhor que está em nosso barco, e Ele, Redentor do mundo, nos fará chegar ao outro lado, seguros e transformados. Que bonito, né? Para chegar do outro lado, seguros e transformados, é necessário que a gente tenha coragem de abandonar a margem onde a gente está, atravessar a noite escura com Jesus dentro do barco e se abrir ao novo de Deus para nós. Se você foi um bom observador hoje, você viu que na segunda leitura o apóstolo Paulo falou assim: eis que tudo agora é novo. O novo de Deus já está na sua vida, mas você não vai conseguir experimentar as coisas novas de Deus se você insiste ainda naquilo que é velho. É preciso atravessar para chegar a outra margem. Terceira observação, repitam comigo: levaram Jesus consigo. Levaram Jesus consigo. Esse detalhe não pode passar despercebido. Levaram Jesus consigo. É preciso sempre levar Jesus, principalmente quando você vai viver uma nova fase na sua vida, né? Então você que está agora acabando de entrar num relacionamento, faz favor, leva Jesus consigo. Todas as outras vezes não deu certo, porque você não levou Jesus com você. Leva Ele consigo, leva Ele para dentro desse namoro, leva Ele para dentro desse noivado. Se seu casamento talvez está andando em círculo, leva Ele para dentro desse casamento. Leva sempre Jesus consigo, mas leva Jesus consigo principalmente quando você perceber que a tempestade se avizinha, porque para passar incólume, isto é, invicto pela tempestade, a gente tem que levar Jesus com a gente. Leva sempre Jesus consigo. E aqui a gente aprende, sabe, que se você levar Jesus consigo ou contigo, você nunca jamais vai ficar só. Porque por mais que as pessoas te amem, por mais que elas gostem de você, elas não vão fazer a travessia final da vida com você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a morte, gente, é solitária, sobretudo para quem não tem fé.
Uma pessoa que não tem fé, no dia da morte, ela se sente tremendamente sozinha, porque a esposa não vai junto, o marido não vai junto, o filho não vai junto. Essa travessia você tem que fazer sozinho. Mas se você levou Jesus com você, acontece com você no último dia da tua vida nessa terra, que é na hora da morte, a profecia do Salmo 22, que diz assim: ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque estás comigo com bastão e com cajado, e eles me dão a segurança. Quem coloca Jesus na vida, leva Jesus consigo, nunca, jamais estará só. Não só em nenhum momento dessa vida, como também na reta final, no último dia em que estiver nessa terra. 4. Comigo. Havia ainda outras barcas com ele. Havia ainda outras barcas com ele. Não sei se você já prestou atenção nesse evangelho. Tinha um monte de barquinho lá, né? Um monte de barquinho, né? Mas somente um levou Jesus consigo dentro dele. O que significa isso? Porque haverá sempre nesta terra, neste mundo, duas formas de se viver. A primeira, com Jesus dentro da barca da tua vida. E a segunda e fatídica, sem ele. Observe que naquele lago, não é? Da Galileia, no mar da Galileia, que é um lago de Genezaré, você percebe e pode imaginar vários barquinhos. Repare que a tempestade veio para todos, que a tempestade veio também para o barco onde estava Jesus. Olha que ensinamento interessante. A tempestade virá para todos, para os que vêm à missa, para os que não vêm, para os que creem, para os que não creem, para os que rezam e para os que não rezam. Mas qual é a diferença? A diferença é que a tempestade, para aquele que colocou Jesus dentro do barco, para aquele que preferiu abraçar a fé, ela passa e torna a pessoa melhor ainda do que ela era antes de entrar naquele furacão, naquela tempestade. A diferença é que os outros barquinhos não conseguiram lidar com a tempestade, mas o barco que tinha Jesus venceu a tempestade. Se Jesus está no barco, não há por que temer a tempestade. Mas mesmo assim, eu fico às vezes surtado de ver alguns católicos, até assim experientes, que falam assim: puxa vida, estou rezando tanto, está acontecendo tanto problema, sabe? Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O que adianta? Estou rezando tanto e tem um monte de problema. Veja bem, meu irmão, minha irmã, a presença de Jesus dentro do barco não significa ausência de tempestade, mas significa que o barco não afunda. Essa é a diferença. Tua família não afunda, tua casa não afunda, os teus sonhos não morrem na areia. Por quê? Não porque você não tem nem terá tempestade, mas porque a presença dele dentro do barco garante que o teu barco não pode afundar por causa do Todo-Poderoso que você colocou dentro dele. Então não se esqueça, a presença de Jesus na minha vida não significa céus azuis, não, significa muitas vezes céus enegrecidos por nuvens espessas. Mas eu tenho certeza absoluta que meu barco não afunda, porque Jesus é o seu capitão. Observação número 5. Fale comigo. Jesus estava na parte de trás. Jesus estava na parte de trás. Às vezes a pessoa lê isso no evangelho e fala: sim, né, interessante, podia ser no meio, podia ser... Não é à toa. O lugar mais perigoso de um barco que afunda primeiro é a parte de trás. Jesus estava no lugar mais perigoso. Por quê? Porque Jesus nunca coloca em risco os cordeirinhos que acreditaram nele. Ele prefere ele correr risco do que deixar aqueles que ele ama correrem risco. Se o barco realmente afundasse, o primeiro a ser lesado, atingido, seria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas observe que o fato de Jesus estar atrás e não na frente também nos traz um problema óptico ou óptico. Por quê? Quando Jesus se coloca atrás, os discípulos enxergam somente a ventania, as ondas revoltas e a tempestade, e param de enxergar Jesus que está atrás. Olha que interessante esse detalhe, né? O que significa isso? Que na sua vida, se você começar a olhar só para os obstáculos, só para os problemas, vou ser bem claro para você, você vai pirar. Você vai pirar. Vamos ser sinceros. A gente está vivendo um tempo de roleta russa, onde ninguém sabe quem é o próximo.
Não é assim? Estive sob tensão o tempo todo. Meu Deus, será que serei eu? Né? Escorreu o nariz, ai meu Deus. Garganta deu uma arranhada, ai meu pai. Se você ficar olhando para a dificuldade, para o coronavírus, para esse monte de coisa, você vai pirar. Mas se você começar a olhar para aquele que está dentro do barco, que é Jesus, você vai ter consciência da tempestade. Não vai ser um imprudente que vai sair por aí querendo pegar vírus para tudo quanto é canto, né? Mas você vai ter calmaria e paz, porque você vai aprender a parar de olhar para os problemas e a olhar para aquele que é Senhor dos problemas, que é Jesus. Essa é a primeira coisa. Mas outro detalhe, né, de Jesus estar no fundo do barco e não na frente, é o seguinte, que significa que não é porque a gente não está vendo o Senhor no olho do furacão que ele deixou de estar dentro do barco. Por um instante, os discípulos não viram Jesus. Quem sabe até procuraram. Cadê o Senhor? Será que já caiu lá dentro do lago? Não, está dormindo lá no fundo, né? Jesus nunca deixou de estar dentro do barco. Então veja bem, você pode não enxergar Deus na sua vida em alguns momentos tempestuosos, mas não enxergar Deus não significa jamais que Ele está ausente da tua vida, da tua história, da tua barca. E agora a penúltima observação. Repita comigo. Estamos perecendo e tu não te importas? Estamos perecendo e tu não te importas? Quantas vezes nós fizemos, eu já fiz, acho que você também, né? Essa pergunta para nosso Senhor. Senhor, olha só, parece que o Senhor não está ligando. Olha como está doendo, Senhor. Olha só a dificuldade que eu estou vivendo na minha vida. Será que o Senhor não se importa? Essa é a pergunta que a gente faz para Jesus, né? Será que Ele é indiferente aos nossos problemas e à nossa dor? E hoje Ele diz com um sorriso nos lábios, sim, eu me importo muito com você. E é por isso que eu estou na parte de trás, para mostrar o quanto você é importante para mim. E aqui, irmão e irmã, é legal fazer uma observação geográfica, viu? Eu tive a graça de estar 2 vezes no Mar da Galileia. A primeira vez rezei uma missa no barco, e a segunda vez nós cantamos para Jesus no Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é um lago, né, de água doce gigantesco, que fica localizado a aproximadamente 224 metros abaixo do nível do mar, e ele é todo cercado de montanhas. É belíssimo de ver. Eu não sei se você percebeu que Sorocaba é toda cercada por um cinturão de montanhas. A gente fica num corre-corre, a gente nem percebe a beleza das coisas, né? Como se Deus estivesse com um escudo protegendo a nossa cidade, né? Se tivesse não, Ele está, né? E o Mar da Galileia é assim, você tem aquele mar azul belíssimo no verão, coisa maravilhosa, na primavera cheio de flores amarelas, que eles chamam de flor mostarda, né? Que cresce e perfuma todo o derredor do lago. E aí você vê aquelas montanhas e adiante você vê a Cisjordânia, um pouco da Síria, né? E os outros países que circundam ali Israel. Mas pelo fato de o mar estar a 224 metros, então, abaixo do nível do mar, e ser todo cercado de montanhas, isso faz com que ali ocorram várias tempestades violentas e inesperadas. Então as tempestades ali, elas são muito comuns. E interessante que Jesus sabia disso, né? Porque Jesus, ele tem a onisciência. O que é a onisciência? Onisciência é você conhecer tudo e todos ao mesmo tempo. Ele é Deus. Então ele sabia, porque ele sabe as coisas que vão acontecer, mesmo antes que elas aconteçam. E sabendo tudo que ia acontecer à noitinha, Jesus mandou o barco para dentro do olho do furacão, para dentro da tempestade. E aqui surge a pergunta, será que podemos ir para uma tempestade enviada por Deus? Primeira pergunta. Porque geralmente a gente pensa que tempestade na nossa vida é coisa do cão. A gente não pensa que tempestade em nossa vida é coisa do maligno. Mas às vezes o Senhor nos manda para dentro de uma tempestade. E a pergunta que não quer calar é, mas por quê? E a resposta, embora possa parecer complexa, é simples. Deus nos manda para dentro de uma tempestade. Pode acreditar no que eu vou dizer, porque Ele nos ama. Eu sei que é esquisito, mas é porque Ele nos ama. E eu vou explicar o motivo principal de Deus mandar a gente para dentro de uma tempestade, que talvez você não tenha pensado ainda. Sabe, tem coisa, gente, que a gente só faz na tempestade. Como assim, padre? Vou explicar. Deus permite a tempestade em nossa vida, porque tem muita gente que na calmaria se perde, se afasta de Deus. E aí Deus permite a tempestade, sabe por quê? Porque na tempestade você ora,
você jejua, você lê a Bíblia, você procura conselho, você reza mais. Repara bem, tem gente que se tiver só calmaria e bonança na vida, nunca busca Deus. Não é verdade? E aí se perde, que depois que morre, não tem a salvação eterna, porque existe vida eterna do outro lado. Você está construindo aqui a sua vida eterna, com as escolhas que você faz aqui, com as prioridades que você estabelece aqui nessa terra. Você está construindo uma vida que não se acaba do outro lado, seja ela positiva ou negativa. Essa é a verdade que não quer calar. Então veja bem, quantas e quantas vezes a pessoa diz: puxa, eu perdi o meu emprego. Aí vai lá, reza para São José, né? Faz novena, faz campanha dos 7 sábados, amarra a fitinha amarela. Graças a Deus que essa pessoa perdeu o emprego, porque se ela não tivesse perdido o emprego, ela não tinha rezado, não tinha encontrado Jesus. Bendito seja Deus pelas tempestades, gente, que nos acordam. E olha, é por isso que na primeira leitura está escrito assim: Deus falou com Jó do meio de uma tempestade, porque é do meio da tempestade que Deus fala com a gente. Ele usa um desfibrilador para acordar a gente letárgico diante da zona de conforto que a vida nos oferece. É do olho da tempestade, do meio dela, que Deus nos fala. Esses dias achei interessante um jovem falar, estava na bad, porque a namorada dele havia lhe deixado. Estava mal, né? Ficou tão mal que procurou 3 padres, né? Que um só não deu conta, né? Foi em um, foi no segundo, foi no terceiro. Fez um turismo pelas paróquias de Sorocaba. E sorrindo como você sorriu, eu perguntei para ele: você estava indo na igreja? Que tem umas pessoas, quando começam a namorar, a carência afetiva como eu diria, tem uma carência afetiva que é uma chaga. Aí o namoro é band-aid, sabe? Não adianta você botar band-aid numa chaga profunda, é um efeito placebo. Então a pessoa começa a ter um relacionamento, ela relaxa nas coisas de Deus. Repara bem isso. Depois, quando volta arrebentada, né? Então eu achei interessante. Eu perguntei: e você estava indo na igreja? Não, padre, agora eu voltei com toda a força. Graças a Deus seu namorado ter deixado você. Que senão você é com o namorado e tudo para o inferno, né? E é melhor ir com a namorada para o céu. Entende? Sem contar ainda que, eu até brinquei com a turma na mesa das 8, fins de relacionamento são bons, porque emagrece, né? A pessoa emagrece, fica chupada, secada, né? Bom, tem um ponto positivo. Então você veja, às vezes aquele fim de relacionamento acabou sendo uma coisa boa. No momento foi terrível, mas acabou sendo uma coisa boa, porque despertou a pessoa para rezar, para jejuar, para orar, né? E nesse tempo de internação que eu tenho visto aí, que as pessoas têm ficado doentes, o que o povo começou a fazer? Rezar. Nunca vi o povo rezar tanto como desde que começou a Covid. Como o povo reza uma proteção. Hoje era 7 da manhã, estava tocando meu celular lá com corrente de oração pelo fim da pandemia. 7 da manhã, né? Sei que coisa, o povo está rezando mais. Interessante. A calmaria, desculpe, mas a calmaria, ela cria católicos frouxos. A tempestade faz a gente ser homens e mulheres de raça, né? É um modo pelo qual Deus treina a gente, sabe por quê? Porque o ouro pode ser bom, mas o ouro, para ser provado, meu filho, ele tem que passar pelo fogo. Então, perdi meu emprego, meu namorado me deixou, alguém que eu amo ficou doente, mas se você começou a rezar mais, aquilo que parecia ser uma desgraça, já não é desgraça assim, pode ser uma bênção disfarçada de tragédia. E o último, comigo: o vento cessou e houve uma grande calmaria. O vento cessou e houve uma grande calmaria. O que significa isso? Eu vou explicar. Somente quando a tempestade não estiver mais te fazendo bem é que Cristo acalma. Entendeu? Tem tempestade que você vai ter que passar por um tempo certo, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, porque São Tiago diz no Novo Testamento que Deus sabe a carga que você é capaz de suportar. Deus não permite que você passe por um problema que você não consiga superar, porque Ele sabe a capacidade que Ele te deu. Ele confia em você mais do que você mesmo, como nós falamos no começo. Então veja, o barco estava afundando, começou a entrar água dentro do barco, e o Senhor, digamos assim para você entender, Ele foi enrolando de propósito.
Foi enrolando. Ele podia logo no começo, né? Só abrir um olhinho assim, para... Não, ele deixou rolar. Por que o Senhor deixou rolar? Porque somente quando a tempestade não estiver mais te fazendo bem, é que ela será acalmada. Porque tudo tem um tempo certo para você viver e passar na sua vida. Nenhum minuto a mais, nenhum minuto a menos. Conclusão: depois da tempestade, tudo se acalma, tudo se ajeita. O sol volta a brilhar e os pássaros voltam a cantar. E aquilo que parecia destruir sua vida, não era. Era, na verdade, Deus te moldando, te refazendo para viver dias melhores do outro lado da margem. Você nem percebeu, mas Deus estava lá no controle de tudo. Ele ouviu suas orações. Teve dias que Ele chegou até a secar pessoalmente as lágrimas que rolavam pela sua face. Ele sentiu suas dores e não te desamparou. Ele é um Pai amoroso. E como um bom pai, Ele te conduzirá pelo caminho dessa vida, para outra margem, para novidades, para dias melhores. Apenas confia e não tenha medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te